Bom dia, alunos do oitavo ano. Vamos à explicação de mais um conteúdo. O conteúdo dessa vez é na página 59 do livro didático de vocês, né? Bissetriz de um ângulo. Então, bissetriz de um ângulo é a semirreta que divide o ângulo ao meio. Então, essa semirreta aqui, OR, tá certo? Essa semirreta OR, ela está dividindo esse ângulo AOB em dois ângulos de mesma medida. Eu medi aqui esse ângulo AOB, ele tem medida igual a 60 graus, certo? Então, esse ângulo AOB, toda essa abertura aqui, ele mede 60 graus. Como a bissetriz é a reta, a semirreta que divide ele ao meio, então eu vou ter que o ângulo AOR tem medida de 30 graus e que o ângulo BOR também tem medida de 30 graus, sendo que a semirreta OR dividiu esse ângulo AOB ao meio, 30 mais 30, vou ter a medida do ângulo que é 60, tá certo, pessoal? Pronto, pessoal, agora a gente vai aprender a desenhar a bissetriz usando o compasso, tá certo? Então vocês observem aí que nós temos um ângulo aí qualquer AOB, tá certo? Nós temos um ângulo qualquer aí AOB e vou querer traçar a bissetriz desse ângulo. Então, para traçar a bissetriz desse ângulo, eu vou utilizar do compasso. Então, a ponta seca do compasso vocês vão colocar em O, tá certo? E depois você vai fazer um arco onde passe pelas duas semirretas aí, OA e OB, tá certo? Então, você vai traçar aqui um arco onde vai passar pelas duas semirretas, tá certo? Igual vocês estão observando aqui, você observa que o arco ele toca a semirreta OB e também toca a semirreta OA, não é isso? Vocês podem observar isso. Logo após acontecer isso, vocês vão fazer o seguinte. Com a ponta seca, vocês vão colocar a ponta seca aqui em O e a outra ponta justamente na abertura aqui onde vocês têm, ó, tá vendo? Ó, que é A, tá certo? Na abertura aqui de A, a mesma coisa você vai fazer aqui, ó. Você vai observar que é a mesma coisa, o mesmo tamanho, tá certo? Aí colocando essa ponta seca aqui sobre a reta, agora a ponta seca sobre aqui, você vai traçar um arco lá em cima, ó. Você vai traçar um arco aqui em cima, ó. Tá certo? Traçou um arco aqui em cima, tá vendo? Então, ó, vocês vão traçar um arco lá em cima. Novamente, essa ponta seca agora você vai colocar sobre a reta, sobre a semirreta OA, esse pontinho aqui, ó, tá certo? Onde ele tocou essa semirreta. E vocês vão fazer o seguinte, vão traçar o arco também, ó. Tá certo? Vocês observem que esse arco aqui em cima, eles se encontram onde? Aqui, ó. Beleza? Eles se encontram aqui, justamente nesse ponto. Então, o que é que acontece? Você vai vir com a régua, e vai traçar essa reta, beleza? Essa semirreta, unindo esse ponto ao centro, né? Isso é o O aqui da circunferência. Então pronto. Então aqui eu tenho uma semirreta, eu vou chamar essa semirreta aqui de OP, tá certo? Essa semirreta OP é a bissetriz, OP é a bissetriz. Ela é a bissetriz do ângulo AOB, ou seja, ela é quem divide esse ângulo AOB ao meio. Antes de iniciar aqui a gravação, eu fiz a medida desse ângulo aqui, AOB, de 70 graus. Então, AOB mede 70 graus. Se eu for medir aqui direitinho, aqui vai medir quanto? 35. E aqui também vai medir quanto? Vai medir 35, tá certo? Ou seja, a metade, a dividir ao meio, tá certo? A bissetriz dividida ao meio, bem simples, né, pessoal?
Pronto, pessoal, agora construção de alguns ângulos usando régua e compasso. Começando aqui pelo ângulo de 90 graus. Vocês observem aqui que eu tracei aqui uma semi-reta OA, tá certo? Então tem uma semi-reta OA. E quero traçar, com essa semi-reta aqui, eu vou desenhar um ângulo de 90 graus. Aqui eu vou dar continuidade nessa reta aqui de grafite, porque após a gente pode apagar. Isso, depois a gente pode apagar para poder traçar esse ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus ele vai ter origem aqui, ó, em O, beleza? Do ponto O. Então vamos lá. É o seguinte, a primeira coisa a ser feita, você vai traçar aqui um ponto P fora da reta, beleza? É como se fosse traçar uma reta perpendicular, fazer uma reta perpendicular. Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma abertura aqui no compasso, uma abertura, e vai traçar, colocando a ponta seca em P, um arco que toca essa reta aqui embaixo. Então vocês observem que tocou a reta nesse ponto e nesse outro ponto aqui, não é isso? Beleza. Aí agora vocês vão fazer o seguinte, para poder fazer a abertura, né? Aí essa abertura, pessoal, ela pode ser menor, tá certo? Aí você diminui um pouco e aí a gente vai fazer aqui essa abertura, ó, diminui um pouco e a gente vai fazer colocando no primeiro ponto que tocou essa reta, beleza? Então vou colocar aqui a ponta seca e vou traçar um arco aqui, ó. Um arco qualquer, eu tracei ele. E agora colocando no outro ponto que está sobre a reta, eu vou traçar outro arco aí, ó. Pronto. Aí vocês observam que esses dois arcos eles se encontraram nesse ponto e nesse ponto. Agora eu tenho o ponto P, esses dois pontos alinhados e o ponto O aqui. Então eu posso traçar a reta, não é isso? Então eu posso alinhar ele aqui e posso traçar a reta. Essa reta ela vai ficar assim, ó. Observe, não nada, porque você não desceu aqui para baixo do O? Porque eu não quero formar o ângulo em O. Então é o seguinte, aqui eu vou ter o ângulo de 90 graus, beleza? Aqui eu vou ter o ângulo reto de 90 graus. Aí o que é que eu faço agora? Como eu já tenho um ângulo reto de 90 graus, tudo que eu fiz de grafite eu vou apagar e vou ter meu ângulo, ó. Apagando aqui, ó, eu vou ter um ângulo de 90 graus, que é justamente o que eu queria desenhar, não é isso? Então aqui eu tenho um ângulo reto. Se você vir aqui com o compasso, com o transferidor, vocês vão observar que ele tem justamente, ó, vocês vão observar que ele tem justamente 90 graus, ó. Tá aqui, ó, 90 graus. Sua medida é de 90 graus. Beleza, pessoal? Bem simples, bem prático de se fazer esse ângulo, né? Agora, nós vamos para o ângulo de 45 graus, não é isso? Para calcular, para escrever o ângulo de 45 graus, pessoal, é só determinar a bissetriz desse ângulo aqui. Vamos colocar AOB de 90 graus, porque a metade de 90 não é 45, não é isso? Então o que é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte aqui, vou traçar um arco aqui qualquer, tá certo? Colocar a ponta seca aqui no centro do ângulo, que é O, não é isso? Então eu vou fazer aqui, ó, o arco, fiz o primeiro arco. Vocês observam que ele se encontrou com a semi-reta OA e a semi-reta OB em um ponto aqui, foi isso? E agora a gente vai fazer a medida da abertura, tá certo? O compasso. Você fez a medida aqui, ó. Aqui também você vê que é a mesma coisa, ó. Beleza? A mesma abertura. Aí no ponto onde ele se encontra, o arco se encontra com a reta, semi-reta OA, você vai passar a ponta seca sobre ele, esse ponto, e vai traçar um arco lá em cima, certo? A mesma coisa você vai fazer saindo do ponto que tocou a reta, a semi-reta OB. Aqui, ó.
beleza? Eles se encontraram, vocês observem que eles se encontraram justamente aqui, ó, nesse ponto aqui. Eles se encontraram aí. Então, se eles se encontrarem aí, então você vai fazer o seguinte, ó. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar a régua e vai ligar o centro aqui a esse ponto. Ligando esse centro ao ponto, eu vou ter a bissetriz, não é isso? Que vai dividir esse ângulo em dois ângulos menores, um de 45 e o outro também de 45, porque a bissetriz divide ele ao meio. Então aqui eu tenho dois ângulos de 45 graus, bem prático, não é isso? Pronto, agora um ângulo de 60 graus. Então a gente vai desenhar esse ângulo de 60 graus. Então, olha, você vai fazer uma abertura menor que essa distância aqui de OA, menor. Então vou fazer essa daqui, ó, essa distância aqui. A ponta seca você vai colocar em O, tá certo? E você vai traçar um arco aqui, onde toque essa semi-reta OA em um ponto, tá certo? Então vocês observam que vai tocar a semi-reta OA em um ponto. Esse ponto, eu vou chamar ele de ponto P, tá certo? Vou chamar ele de ponto P. Pode ser qualquer letra para representar, tá certo? Aí, com essa mesma abertura usada no que a gente fez aqui, ó, né? Nesse arco que a gente desenhou, você vai colocar a ponta seca em P, tá certo? A ponta seca em P. E você vai traçar outro arco, tá certo? Que cruze o primeiro arco que a gente desenhou, tá certo? Aqui, esse primeiro arco aqui. Você vai traçar aqui, ó. Vocês observam que ele vai tocar justamente nesse ponto aqui. Eles vão se encontrar, beleza? Então aqui eu vou chamar esse ponto aqui de ponto B. E vou traçar essa semi-reta aqui, ó. Traçar essa semi-reta. Quando eu traçar essa semi-reta, a abertura desse ângulo vai ser de 60 graus, certo? Justamente de 60 graus, como vocês podem observar aqui, ó. Beleza? A medida do ângulo de 60 graus. E para calcular o ângulo de 30 graus, o que é que faz? A gente determina o que? A bissetriz desse ângulo de 60 graus. A bissetriz não divide esse ângulo ao meio, então é justamente isso que a gente vai realizar agora, que a gente vai fazer, beleza? Vamos determinar a bissetriz. Então, como é que a gente faz a bissetriz? Então, a bissetriz, você vai colocar a ponta seca, você vai fazer uma abertura aqui, tá certo? Você fez a abertura, você vai colocar a ponta seca e vai traçar aqui, ó, um arco que a gente já traçou, que toque a semi-reta OB e OA em dois pontos, é isso? Aí você vai fazer a medida aqui com essa mesma abertura, saindo desse ponto P aqui, você vai traçar um arco aqui em cima, tá certo? Que é justamente onde ela se encontra aqui, ó, esse arco se encontra com a semi-reta OA, você vai traçar um arco aqui em cima, ó, beleza? Fez esse arco, agora saindo de B, do mesmo jeito, você vai colocar a ponta seca aqui em B, tá certo? Colocou a ponta seca em B, você vai traçar um arco também. E onde esse arco se encontrar, vocês observam que eles se encontram, você vai marcar um ponto, ó, beleza? Marcou esse ponto, aí agora você vai vir, tá certo? Com a régua e vai traçar essa reta aqui, ó, essa semi-reta aqui. Então, essa semi-reta, ela divide esse ângulo AOB em dois ângulos, divide ao meio, em dois ângulos de 30 graus. Por quê? Porque o ângulo todo AOB era 60. Então a metade aqui vai estar 30, a outra metade aqui também vai ser 30 graus, beleza? Bem simples. Pessoal, aqui um exemplo para que vocês tenham conhecimento sobre as atividades, algumas atividades que vai ser proposta. Então é o seguinte, olha, vocês observem aqui o seguinte, que eu tenho um ângulo aqui AOB, tá certo? E esse ângulo AOB, OC é sua bissetriz, ou seja, quem divide ele ao meio. Então com isso eu posso afirmar que esse ângulo é igual a esse, tá certo? E se eu pedisse para vocês determinar quanto é que mede o ângulo AOC,
E quanto é que mede o ângulo BOC? Então, o que é que vocês vão fazer? Como a bissetriz ele divide o ângulo em duas partes iguais, então esse ângulo é igual a esse. Então, eu posso dizer que 5x mais 10 é igual a 2x mais 70. Beleza? Então, vou resolver 5x, 2x positivo vem para antes o que? Menos 2x, vai ser igual a 70, 10 está positivo, passa para lá negativo, menos 10. 5x menos 2x dá quanto? 3x. 60 menos 10, dá 70 menos 10 dá 60. Então, 3 está multiplicando x, vai passar o que? Dividindo 60. 60 dividido por 3, eu vou ter x igual a 20, beleza? Então, eu já tenho que o valor de x é igual a 20. Só que aqui é 5x mais 10. Então, 5x é 5 vezes x. Quem é x? É 20 mais 10. Então, 5 vezes 10. 5 vezes 20, 100. 5 vezes 20, 100. Mais 10, 110. Então, ó, esse ângulo aqui vai medir 110. Para que eu esteja correto, esse ângulo também vai ter que ter a mesma medida. Então, vamos substituir o valor de x para fazer a verificação. Então, ó, 2 vezes o valor de x, quem é x? É 20, mais 70. 2 vezes 20, 40. 40 mais 70, justamente 110 graus. Então, ó, está correto, o valor de x realmente é 20, porque os dois ângulos têm a mesma medida, medem 110 graus. Beleza, pessoal? Pronto, pessoal, agora a atividade. A atividade é na página 63 do livro didático de vocês. Desculpa, 62 e 63, as duas páginas, tá certo? Página 62 e 63 do livro didático. A questão 1. Sim, outra observação que eu vou fazer aqui, ó. Todas as questões é necessário fazer o desenho, porque vocês, ou então vocês imprimem, recortam e colam, tá certo? Pode ser também, porque vocês vão precisar para resolver a atividade. A primeira questão, letra A, uma linha, B, uma linha, C, duas linhas. Questão 2, A, duas linhas, B, duas linhas. Questão 3, três linhas. Questão 4, A e B, três linhas em cada. A questão 5 é só de marcar. A questão 6, 7 linhas. A questão 8, letra A e B, 6 linhas em cada. 9, duas linhas. 10, letra A, 5 linhas, B, 6 linhas. Então tenha todos uma boa aula e até a próxima, se Deus quiser.